Olá, colegas professores e professoras. Eu sou Giovanni, professor de Física e atualmente trabalho como técnico de currículo aqui na nossa gerência de currículo da SEDUC. Bom, vamos dar continuidade hoje à nossa exploração do Laboratório de Ciências da Natureza e para a aula prática de hoje eu escolhi um dos equipamentos mais interessantes do nosso laboratório. Ao meu ver, é um dos equipamentos que possui a maior potencialidade de exploração em sala de aula. Bom, hoje eu trouxe para mostrar para vocês aqui o nosso conjunto de experiências de óptica, que é um conjunto muito completo, que possui várias possibilidades e vamos conhecer um pouquinho de cada elemento desse agora aqui do nosso banco óptico. Bom, o nosso equipamento inicialmente ele conta com uma fonte de luz, que essa fonte de luz aqui pode ser ligada à eletricidade e vai fornecer esse feixe de luz quando você liga ela. Possui também um banco óptico. Esse banco óptico aqui você pode estar explorando a questão do ciclo trigonométrico aqui, os graus, para utilizar a fonte de luz. Possui também aqui dois espelhos, dois espelhinhos aqui que você pode estar explorando a formação de imagem em espelhos. Possui esse objeto opaco. Possui também algumas lentes. Possui uma lente côncava e uma lente bicôncava. Possui também duas lentes convexas e uma lente biconvexa. Possui também aqui esse objeto em formato de semicírculo. Esse objeto aqui em formato triangular, que tem o papel de um prisma. E esse objeto trapezoidal. Além disso, ele possui também algumas fendas que você pode estar explorando aqui e adicionando na nossa fonte de luz. Essas lâminas, elas possuem fendas aqui e possuem um filtro de luz do outro lado. Então aqui temos lâminas com uma fenda, 3 fendas e 5 fendas. Também temos aqui os filtros de luz azul, verde e vermelho. Essas lâminas elas podem ser acopladas aqui na nossa fonte de luz e quando a gente liga, ela vai acionar o feixe de luz aqui diretamente no nosso banco óptico. Bom, uma orientação para quando você estiver usando esse material é que essa lâmpada ela fique sempre um pouco mais afastada aqui, que ela nunca fique aqui próxima, porque a ideia aqui é que a gente consiga emitir feixes de luz o mais retilíneo possível para a gente conseguir observar o fenômeno físico desejado de forma mais clara. Então, é importante que essa lâmpada ela fique sempre um pouco afastada aqui na hora da utilização. Bom, além disso, nosso material também possui esse infográfico aqui, que é um cartaz, onde você pode estar trabalhando alguns conceitos dos defeitos de visão que a gente trabalha na óptica. Bom, esse é o nosso material e agora vamos explorar algumas das potencialidades e fazer algumas experimentações com esse recurso que temos aqui. Bom, antes disso, só lembrando um pouquinho que esse equipamento ele pode ser explorado em várias componentes curriculares da ciência da natureza, ou seja, ele não é um objeto somente de física, então não necessariamente só o professor de física precisa estar utilizando esse equipamento, o professor de biologia, o professor de química, pode também estar fazendo uso desses recursos. Aqui eu trouxe algumas habilidades da matriz de recomposição e alguns objetos de conhecimento que podemos estar explorando desse equipamento e vamos ver alguma delas aqui agora. Bom, dentro da minha matriz de recomposição eu consigo trabalhar a competência 3 e a habilidade 03, né, para trabalhar os conceitos de óptica, fonte de luz, princípios de propagação da luz, óptica geométrica e entre outros. Eu consigo também trabalhar a competência 3 e a habilidade 10 para falar um pouco dos espelhos planos, espelhos esféricos, lentes esféricas e consigo falar um pouquinho também no âmbito da biologia de um dos sistemas do corpo humano, né, que é o sistema nervoso, em especial o sistema sensorial, que é o sistema do olho. Essas habilidades são trabalhadas no ensino médio, mas também no ensino fundamental, o professor de ciências pode estar utilizando esse recurso para trabalhar aqui a habilidade 08, que fala um pouco do sistema sensorial, que é o funcionamento do olho humano e os defeitos de visão, que foi o que eu falei que a gente pode estar explorando com esse infográfico aqui. Bom, associado a todas essas habilidades, podemos ainda trabalhar de forma transversal com a BNCC Computação, que aqui podemos estar explorando habilidades de como estar utilizando esses equipamentos para relacionar com o mundo do trabalho, né, na habilidade 09 e na habilidade 011, onde podemos estar explorando esse equipamento e inserir a BNCC Computação de forma transversal nas nossas aulas. Bom, agora que a gente já sabe onde está utilizando esse equipamento, nossa matriz de recomposição e com quais objetos de conhecimento, habilidades e competências eu consigo trabalhar, vamos fazer algumas práticas de explorar a nossa ferramenta. Bom, a atividade 1
ela vai falar um pouquinho da associação de espelhos. Então, eu vou estar utilizando aqui meu conjunto de 2 espelhos e meu banco óptico para mostrar que a formação de imagem associando 2 espelhos, ela depende do ângulo em que esses espelhos estão inseridos. Por exemplo, se eu coloco esses 2 espelhos associados no ângulo de 90 graus, eu consigo formar 3 imagens, no ângulo de 60 graus eu consigo formar 5 imagens e assim por diante. Então, vamos fazer esse teste na prática aqui com o nosso banco óptico. Bom, pessoal, para a nossa atividade 1, vamos estar utilizando 2 espelhos, e você pode estar utilizando um objeto qualquer. Eu vou estar utilizando essa presilha aqui, e é para mostrar que quando eu associo 2 espelhos, eu consigo promover uma formação de imagens virtuais no fundo desse espelho. E aí, a equação que determina o número de imagens, ela está relacionada com o ângulo. Então, é 360 menos o ângulo, 360 dividido pelo ângulo, menos 1. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco as imagens, as 2 espelhos, associados com um ângulo de 90 graus, eu tenho 360 dividido por 90 dá 4, menos 1, 3. Significa que meu espelho vai formar 3 imagens virtuais aqui. Então, quando eu coloco um objeto, eu consigo observar a formação de 3 imagens virtuais nos nossos espelhos. Está aqui 3 imagens formadas, de acordo com a nossa equação. Se eu variar esse ângulo e colocar aqui um ângulo em 60 graus agora, exatamente 60 graus aqui, eu consigo 360 dividido por 60, vai dar 6 menos 1, 5. Então, significa que meus espelhos associados têm que formar 5 imagens aqui agora. E aí eu consigo observar aqui a formação de 5 imagens também aqui nos nossos espelhos. Então, você consegue trabalhar aqui a associação de espelhos e a formação de imagens desses objetos. Bom, partindo para a atividade 2 agora, podemos observar aqui alguns conceitos de propagação retilínea da luz. Ou seja, com o nosso equipamento, conseguimos mostrar que a luz ela propaga em linha reta e que eu consigo fazer o desvio dessa luz utilizando espelhos. Então, eu posso mostrar aqui a propagação retilínea da luz e posso mostrar que se eu utilizar espelhos, eu consigo desviar a luz. E é uma aplicação clara aí da fibra óptica da internet. Então, vou mostrar também essa parte na prática aqui agora com vocês. Bom, para a atividade 2, eu vou estar utilizando a nossa fonte de luz. Vou estar utilizando a nossa lâmina com uma fenda, para que eu consiga ter somente um feixe de luz, e vou estar utilizando os 2 espelhos. Qual o objetivo aqui? O primeiro objetivo é mostrar que a luz, ela sempre propaga de forma retilínea, então a luz vai vir aqui em linha reta, certo? E mostrar que eu consigo fazer o desvio dessa luz utilizando espelhos. Então, eu vou estar utilizando meu espelho aqui e mostrar que eu consigo desviar o nosso raio de luz. Entretanto, apesar dele ser desviado, ele continua a propagação em linha reta novamente, só com outro sentido, né, com outra direção e sentido, mas a propagação continua em linha reta. Se eu associar vários espelhos, eu consigo estar fazendo a mudança desse raio de luz em várias direções. É basicamente assim que funciona a fibra óptica. A luz é desviada em várias direções para que ela possa caminhar por um percurso. Então, fazendo a associação de espelhos, eu posso mostrar aqui a propagação em linha reta da luz. Eu posso mudar a direção da luz utilizando uma associação de espelhos. Então, está aqui a nossa atividade de número 2. Então, está aqui, eu consegui curvar a direção da luz, sempre propagando em linha reta, mas utilizando espelhos. Bom, na nossa atividade 3, vamos mostrar como que funciona a reflexão da luz em espelhos. E podemos mostrar, através da lei da refração, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refratado. Então, utilizando os espelhos e a nossa fonte de luz, podemos mostrar aqui, com o auxílio do banco óptico, que o ângulo de incidência do raio de luz é igual ao ângulo refletido. Para a nossa atividade 3, eu vou estar utilizando novamente um espelho, a fenda de uma fenda aqui, né, a lâmina de uma fenda. E o objetivo aqui agora é mostrar o fenômeno de reflexão dos espelhos, né, reflexão que ocorre nos espelhos aqui. Bom, quando eu adiciono aqui o espelho em frente à fonte de luz, eu vou conseguir observar aqui dentro do espelho que está havendo a reflexão. Então a luz vem, bate no espelho e o feixe é refletido. E aí eu consigo observar aqui com o auxílio do meu banco óptico que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refratado. Então, se eu colocar aqui o banco exatamente na posição 10 graus aqui,
e eu conseguir observar dentro do espelho, eu vou observar que o ângulo de reflexão do espelho aqui é exatamente 10 graus. Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. E a gente consegue provar a lei da reflexão aqui, utilizando o nosso espelho e nosso feixe de luz. Então, você pode mostrar para os alunos que a luz ela é refletida e o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo refletido, só utilizando os espelhos. Bom, partindo para a atividade 4, podemos mostrar aqui também um pouco na prática a lei da refração de Snell, que mostra que a luz, quando ela passa de um meio para o outro, ela sofre o que a gente chama de refração, e aí esse processo de refração vai fazer com que a luz desvie. Então a luz vai sofrer esse desvio aqui, quando ela passa de um meio para o outro, com diferentes índices de refração. Então podemos estar mostrando aqui na atividade 4, a aplicação direta da lei da refração de Snell e mostrar esse desvio da luz, utilizando nosso equipamento aqui da óptica. Bom pessoal, para a nossa atividade 4, para mostrar um pouco da lei da refração de Snell, eu vou estar utilizando um semicírculo, a nossa lente de semicírculo, nossa fonte de luz e mais uma vez a fenda, que uma fenda somente a nossa lâmina. Bom, qual o objetivo aqui? É mostrar que a luz, quando ela passa de um meio com índice de refração diferente do outro, a luz ela curva um pouco, então ela tende a ter essa curvatura. Esse fenômeno é observado, por exemplo, quando a gente olha um objeto dentro de uma piscina e você vai observar que a imagem que você enxerga está um pouco diferente da real localização do objeto. Isso acontece porque a luz está passando da água para o ar e está mudando o meio de refração, então tem esse desvio da luz. Eu consigo mostrar aqui na prática utilizando minha lente de semicírculo, como eu falei. Vou adicionar minha lente aqui no banco óptico. E aí eu consigo observar aqui que a luz já está fazendo essa curvatura. A gente consegue observar aqui que a luz está vindo aqui e aqui ela está curvando um pouco para o lado, porque ela está saindo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, que é o acrílico aqui no caso, saindo do ar para o acrílico. Então a gente consegue curvar a luz e observar o mesmo fenômeno que acontece na piscina, que é a luz passando de um meio para o outro. E acontece justamente essa curvatura. Então, se você mover a figura aqui, você consegue observar o raio de luz mudando de direção. Então, aqui mais uma vez, consegue observar que a luz ela vem aqui nesse sentido e aqui ela muda um pouco o sentido, porque ela passou de um meio para o outro. Então, aqui podemos observar a lei da refração de Snell. Inclusive, você consegue explorar um pouco aqui a questão dos graus e mostrar e calcular, fazer uma experimentação mais quantitativa e mostrar aqui que o ângulo muda, mostrar aqui a questão do ângulo de forma prática e de forma teórica com o acrílico e o ar. Então, essa atividade ela pode ser uma atividade mais conceitual, mas também pode ser uma atividade que você consegue estar utilizando a fórmula aqui da lei da refração de Snell para calcular os ângulos de incidência e ângulo de refração. Então, está aqui nossa atividade 4. A gente consegue observar aqui a luz curvando quando ela sai do ar e passa para o acrílico. Para a atividade 5, vamos estar utilizando o prisma e a nossa fonte de luz para mostrar que o feixe de luz ele se decompõe em várias cores quando a luz passa por um prisma. E aí é possível observar também esse fenômeno na natureza no arco-íris, quando os feixes de raio da luz solar passam pelas gotículas de água e formam um arco-íris. Então vamos mostrar aqui na prática, utilizando nosso prisma e nossa fonte de luz também, esse efeito de espalhamento da luz. Bom pessoal, o nosso objetivo da atividade 5 aqui, como eu falei, é mostrar o espalhamento da luz. Então eu vou estar utilizando a nossa figura em formato de prisma, certo? A fenda, de novo, somente uma fenda de novo na nossa fonte de luz, e mostrar que quando o raio de luz vem e encontra com o prisma, essas cores vão se decompor devido aos diferentes comprimentos de onda. E aí acontece o formato daquele fenômeno do arco-íris que a gente conhece, que é a mesma coisa que acontece quando a luz solar incide na atmosfera e essa luz ela passa por algumas gotículas de água e acontece o fenômeno do espalhamento da luz. Então, quando podemos observar aqui que o raio vem, passa no prisma e a gente tem esse efeito de arco-íris aqui no nosso feixe de luz, porque a luz agora ela acabou se decompondo aqui de acordo com os comprimentos de onda. Então, como a luz ela possui várias cores e cada cor possui um comprimento de onda diferente, o espalhamento aqui vai se dar, e vai ocorrer aqui o arco-íris que a gente conhece. Podemos também explicar com esse prisma aqui a ideia da cor azulada do céu, e da cor alaranjada do pôr do sol também. Então, somente utilizando o prisma
e a nossa fonte de luz. Bom, a atividade 5 foi isso. Para a nossa atividade 6, vamos utilizar aqui as lentes esféricas, que foi essa que eu mostrei aqui anteriormente, e mostrar aqui o papel da lente côncava, ou lente divergente, e o papel da lente convexa, ou lente convergente. Então vamos mostrar aqui que essa lente convergente ela vai fazer com que os raios de luz convirjam para um ponto, e essa lente divergente aqui, vou mostrar a divergência dos raios de luz quando passa por essa lente. Então vamos estar mostrando aqui o papel dessas duas lentes. Bom, pessoal, para a nossa atividade 6, vamos mostrar aqui o papel das lentes côncavas e convexas na questão dos raios de luz. E para isso eu vou utilizar agora a nossa lâmina com 3 fendas, certo? Bater aqui 3 raios de luz. E podemos observar o seguinte, como eu falei, né, é interessante manter essa lâmpada sempre um pouco mais afastada. E outra dica interessante é que essa lâmpada ela aquece bastante. Então não é interessante que ela fique ligada por longos períodos. Bom, como eu falei, temos aqui nossas lentes côncavas e convexas. As lentes côncavas são essas que possuem uma espessura menor na parte central. As convexas possuem uma espessura maior aqui na parte central. Então eu tenho uma côncava, uma convexa, uma bicôncava e uma biconvexa. E aí o papel é mostrar que essas lentes elas têm o papel de divergir ou de convergir a luz para um ponto. Bom, vamos começar com as lentes côncavas ou as lentes divergentes, né, como o próprio nome já diz. É uma lente que tem o papel de divergir a luz. Então aqui eu tenho meus raios. Quando eu adiciono essa lente à frente dos meus raios de luz, eu vou observar que esses raios vão sofrer uma certa divergência. Ou seja, eles vão aumentar aqui a distância entre eles. Então esse é o papel da nossa lente divergente. Então o papel de divergir os raios de luz. Esse efeito fica ainda mais claro quando eu coloco uma lente bicôncava, né? Ou uma lente que possui essa divergência dos dois lados. E aí agora eu consigo observar aqui que meus raios se espalharam ainda mais devido ao efeito de divergência que essa lente tem. Então os raios estão vindo aqui, passam pela lente e vão afastar um do outro. Vou mostrar aqui o papel divergente das lentes côncavas. Já a lente convexa, que é essa lente aqui, ou lente convergente, como o próprio nome já diz também, ela vai fazer os raios convergir para um ponto. Então, quando eu adiciono minha lente, eu vou conseguir observar aqui que os raios estão convergindo para um determinado ponto, ou seja, estão se encontrando para formar uma imagem em um certo ponto. Então, esse é o objetivo da nossa lente convergente, é de fazer com que esses raios de luz entrem em convergência em um certo ponto. Quando eu uso a lente biconvergente, esse efeito também fica ainda mais claro e eu consigo observar que a convergência dos raios já está dando de forma mais próxima aqui. Então, está aqui nossa lente bicôncava. Então, os raios estão vindo aqui, passa pela lente e vão entrar em convergência nesse ponto. Então, como eu falei, essa faz os raios divergir e essa segunda faz os raios convergir para um ponto. A gente consegue observar essas curvaturas da luz aqui passando pelas lentes. Uma lente bicôncava e uma lente biconvexa.